Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo dos Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Miguel Strogoff de Júlio Verne. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então, vamos para o capítulo de hoje. Capítulo 22. O princípio da festa. No coração das províncias siberianas situa-se uma das mais importantes cidades da Rússia Asiática, fundada em 1604. É Tomsk. Tobolsk, situada acima do 60º grau de latitude, e Irkutsk, assente para lá do 100º grau de longitude, viram Tomsk desenvolver-se e crescer, por assim dizer, à sua custa. Apesar, porém, da sua importância, Tomsk, como já se disse, não é a capital da província. Esta distinção pertence a Omsk, onde, além do governador-geral, residem todos os empregados civis e militares. Tomsk, porém, é a cidade mais considerável do extenso território confinante com os montes Altai, quer dizer, com a fronteira chinesa do país dos Calcas. Nas encostas que destes montes se estendem até o Vale do Tom, rolam em abundância a platina, o ouro, a prata, o cobre, o chumbo aurífero. Sendo rico o país, não admira que também o seja a cidade em redor da qual se multiplicam e prosperam tantas empresas de mineração. Por isso, a elegância que se observa em Tomsk, o luxo e conforto de suas habitações e a riqueza de suas carruagens podem rivalizar com o que há de melhor nas grandes capitais da Europa. É uma cidade de milionários enriquecidos pela picareta e pelo alvião, e, se não ter a honra de ser a residência do representante do czar, consola-se disso, contando, entre seus mais opulentos negociadores, o principal concessionário das minas do governo imperial. Eu queria ver como é que é essa cidade, ou como era naquela época. Será que ainda é assim? Fica um mistério. Tomsk passava antigamente por ficar na extremidade do mundo. Quem se dispusesse a visitá-la tornava-se digno das atenções pela raridade do empreendimento. Hoje, quer dizer, na época que o livro foi escrito, ir até lá apenas questão de viagem fácil. Ir até lá é apenas questão de uma viagem fácil. Seus caminhos não estão assolados pela guerra e amanhã será simplesmente um passeio, logo que se ache concluído o caminho de ferro que a deve ligar com Perm através dos montes Urais. Será Tomsk, porém, uma cidade interessante? Convém notar que, sobre este ponto, não se mostram concórdios viajantes. Madame de Bourboulon, que se demorou em Tomsk na sua viagem de Xangai para Moscou, fez dela uma descrição um pouco lisonjeira. A guiarmos-nos pelas suas impressões, Tomsk é uma cidade insignificante, orlada de casas velhas de tijolo e pedra, ruas estreitas muito diferentes das que geralmente se observam nas grandes cidades siberianas, e bairros imundos, habitados especialmente por tártaros. Finalmente, uma cidade na qual se avultam os ébrios em estado de apatia, como sucede com a embriaguez de todos os povos do norte. O viajante Henrique Roussel Kilouk, este, pelo contrário, tece grandes elogios a tudo que observou em Tomsk. Dependerá desta diferença de ideias de o segundo ter visto a cidade no inverno envolta no seu lençol de neve, enquanto Madame de Bourboulon só esteve lá no verão? É possível e, neste caso, confirma-se-ia mais uma vez a opinião de que certos países frios só podem ser apreciados na estação fria, como outros que são quentes na própria estação calmosa. Seja como for, Roussel Kilouk
diz positivamente que Tomsk não é só a mais bonita cidade da Sibéria, como também uma das mais bonitas do mundo, com suas ruas de colunatas e peristílulos, os seus passeios de madeira em vez de lajeado, as suas ruas espaçosas e regulares, as suas 15 admiráveis igrejas, refletindo-se majestosamente nas águas do Tom, mais extenso que muitos rios de França. Também comparando o tamanho da Sibéria e da França, é de se esperar que os rios sejam mais compridos também. A melhor cidade no universo, porém, torna-se feia e porventura se vê a bordo com as calamidades de uma invasão. Que teria agora Tomsk que admirar? Defendida apenas por alguns batalhões de cossacos a pé, sempre ali aquartelados, fora-lhe impossível resistir ao ataque das tropas inimigas. Uma parte de sua população, composta de tártaros, recebera com alegria essas hordas da mesma raça, de forma que Tomsk não era atualmente mais russa ou siberiana do que qualquer outra cidade de Bukhara ou de Kokand. Foi em Tomsk que o emir quis receber os seus soldados vitoriosos. Em homenagem a esse poderoso potentado, ia também celebrar-se em Tomsk um festim com músicas, danças e fogares, a que serviam naturalmente de remate a alguma orgia ruidosa. O teatro escolhido para esta cerimônia, disposta segundo o gosto asiático, era uma enorme esplanada situada numa parte da colina que ficava a 100 pés acima do nível do rio. O horizonte que daqui se desfrutava com a sua vasta perspectiva de casas elegantes, de igrejas majestosas e de cúpulas bojudas, enquadrava-se numa pitoresca faixa de verdura produzida por alguns soberbos grupos de pinheiros e cedros colossais. As águas do rio, deslizando por entre curvas sucessivas, iam perder-se ao longe entre os últimos planos das florestas, que as brumas tépidas do estio cobriam de vapor vago e indefinido. Devia ser bonito. Do lado esquerdo da esplanada, levantaram-se provisoriamente, cercado de extensos terraços, uma espécie de palácios de arquitetura caprichosa, imitação talvez destes monumentos bucarianos, semimouriscos e semitártaros. Sobre os minaretes que de todos os lados cobriam este palácio improvisado, e sobre os altos ramos das árvores, de que a esplanada estava ensombrada, viam-se esboçando os bandos de cegonhas domesticadas vindas de Bukhara, juntamente com os exércitos do emir. Várias galerias que davam sobre os terraços tinham sido reservados para a corte de Feofar, para os grandes dignatários dos canatos e para os haréns de todos esses soberanos do Turquestão. Das odaliscas dos haréns, escravas na maior parte, compradas nos mercados da Transcaucásia e da Pérsia, umas conservavam o rosto inteiramente coberto, outras movimentavam-se num longo véu, sob cujas pregas se lhes desenhavam a beleza dos contornos. Das dobras do turbante dessas últimas soltavam-se graciosamente as espessas e compridas tranças. O véu, que não as escondia de todo, deixava-lhes admirar os olhos negros e fulgurantes, os dentes alvos e formosos, e o tom suave da pele, a que servia de realce a pintura das sobrancelhas das pálpebras, aquelas unidas por um ligeiro traço feito a colírio, essas brandamente esfumaçadas por uma polca de plumbagina. Não sei o que é isso. Se você sabe, coloque nos comentários abaixo. Todas trajavam luxuosamente, túnicas elegantes, com as mangas apanhadas atrás em tufos caprichosos,
descobriam-lhe os braços bem feitos, carregados de braceletes de vistosa pedraria, e as mãos pequeninas, cujos dedos afilados traziam as unhas tintas no suco do rené. As túnicas feitas quer de estofa transparente de seda, semelhante na finura a teias de aranha, quer de um ligeiro tecido de algodão de listas estreitas, chamada aládia, produziam quando se agitavam esse ranger delicado que tanto seduz e traz os ouvidos dos orientais. Por debaixo das túnicas ostentavam-se os saiotes de brocado caindo sobre as calças de seda atadas um pouco acima dos riquíssimos borzeguins, em cuja dobradura o ouro se confundia com as pérolas. Bem rico, hein? Junto dos terraços brilhantemente empavesados, com estandartes e auriflamas, estavam fazendo sentinela os guardas de honra do emir, com os seus duplos sabres de folha recurvada, pendendo ao lado, punhal na cintura e lança em punho de 10 pés de comprimento. Alguns desses guardas traziam na mão, como distintivo, brasões brancos, outros umas grandes alabardas, adornadas na sua extremidade com borlas de fios de ouro e prata. Em redor das suntuosas habitações do emir da sua corte, por toda a extensão da esplanada, onde elas se assentavam, e pela encosta escarpada de que o tom banhava a base, notava-se o confuso movimento de uma grande multidão. Eram os diferentes elementos indígenas que se compunha a asa central. Via-se os besques com seus grandes gorros de pele de carneiro preto, barba ruiva e as suas arcalungs, espécie de túnicas feitas à moda tártara. Acotovelavam-se os turcomanos trajando seu fato nacional, calças largas de cor vistosa, casacos e capas de pelo de camelo, gorros vermelhos de forma cônica ou achatada, botas altas de couro da Rússia e pequenos sabres e punhais presos por uma corrente à cintura. Junto a seus senhores notavam-se também as mulheres turcomanas de cabelos apanhados com presilhas de pelo de cabra, camisa aberta adiante, sobre a qual descia a juba, espécie de roupão listrado de verde, azul e escarlate. As pernas entrelaçadas com fitas de couro até abaixo e nos seus pés uns sacos de couro. E como todas as populações da fronteira russo-chinesa se estivessem levantado a voz do emir, apareciam também os muxus com as cabeças rapadas na frente, cabelo entrelaçado, compridas cabaias, cinta apertada por cima de uma camisa de seda, chapéus ovais de cetim cor de cereja, com bordados pretos e franja vermelha, e ao lado deles os mais admiráveis tipos dessas mulheres da Marchúria, elegantemente penteadas com flores artificiais e borboletas de linho, cambiantes, presas aos negros cabelos por ganchos de ouro fino. Completavam finalmente esta variada e cosmopolita confusão de raças os mongóis, os bucarianos, os persas e os chineses do Turquestão, convidados a assistir aos esplendores da projetada festa. Os siberianos eram os únicos que faltavam a esta recepção dos invasores. Os que não tinham tido tempo de fugir conservavam-se em suas casas com receio da pilhagem que o fiel Farcã não deixaria de certo de autorizar para terminar brilhantemente aquela cerimônia triunfal. Foi só às 4 horas que o emir fez sua entrada na cidade, ao toque das charamelas, ao rufar dos tambores, ao som dos tantãs e à túlia festiva das salvas das descargas. Fiel Farcã montava o seu cavalo de mais admiração, que trazia na testeira uma roseta de brilhantes. O emir ainda conservava seu traje de guerra. Ao lado dele cavalgavam os cães de Kokand e de Kunduza. Os altos dignatários dos canatos seguiam-se mais atrás um numeroso estado-maior.
Ao mesmo tempo viu-se aparecer sobre o principal terraço a primeira das mulheres de Feofar, a rainha, se essa distinção se pudesse dar às sultanas dos estados da Bucária, rainha, porém, ou escrava. Esta mulher, de origem persa, era esplendidamente formosa. Em oposição aos costumes maometanos, e por um capricho talvez do emir, a valida apresentava-se com um rosto destapado. O seu cabelo, dividido em 4 formosas tranças, espreguiçava-se sobre os ombros deslumbrantes de alvura, e apenas resguardados por um tenuíssimo véu de seda constatelado de palhetas de ouro, que se prendia no alto da cabeça a um toucado guarnecido de gemas esplêndidas. Por baixo da saia de seda azul celeste com listas azuis ferrete, aparecia o zir jamé, de gaze de seda, e por cima da cintura formava-se infinitas pregas o pirá, camisa também de gaze, que tanto mais graciosamente se abria quanto mais se aproximava do pescoço. Desde a cabeça até aos pés, metidos em riquíssimos pantufos persas, era tal profusão de joias, dos tamãs de ouro presos a fios de prata, das enfiadas de turquesas e crisólitos, dos colares de cornalinas, de ágatas, de esmeraldas, de opalas, de safiras, que o corpete e a saia da sultana parecia ser tecido de pedras preciosas. Tomãs. Isso é a moeda de ouro persa. Quando a infinidade de diamantes que se cintilhavam no pescoço, nos braços, nas mãos, na cintura e nos pés, não bastariam milhares de rublos para resgatar-lhes o valor. Ao ver a intensidade dos lumens que projetavam, dar-se-ia que no meio de cada um deles rompia um arco voltaico produzido por um raio de sol. Devia ser bem imponente. O emir e os cãs apearam-se bem como os altos dignatários que vinham ao seu séquito. Todos tomaram lugar no interior de uma tenda suntuosa que fora levantada no centro do terraço principal. Como sempre, em frente da tenda havia-se aberto o Corão sobre a mesa sagrada. O lugar-tenente de Feofar Khan não tardou em aparecer. Ainda não eram 5 horas quando as charamelas acusaram a sua chegada. Ivan Ogarev, o vergastado, como já lhe chamavam, trajando agora um rico uniforme de oficial tártaro, apresentou-se a cavalo diante da tenda do emir. Acompanhavam-no uma parte das forças do acampamento de Zabadiero, que formavam em redor da esplanada, ficando apenas livre o lugar reservado para os festejos. No rosto do traidor, via-se um profundo vergão que lhe cortava obliquamente a face direita. Ivan Ogarev apresentou ao emir os seus oficiais, e Feofar Khan, sem perder a natureza fria que sempre rodeava sua majestade, dignou-se a mostrar-lhes um ar risonho que os deixou satisfeitos da recepção. Foi isso, pelo menos, o que supuseram Harry Blount e Alcide Jolivet, os 2 correspondentes inseparáveis, ambos agora associados na sua comum tarefa de noticiaristas. Depois do que se passara em Zabadiero, tinham vindo para Tomsk a fim de presenciar a entrada das forças vitoriosas. O seu plano fora combinado da seguinte maneira: fingir que acompanhavam os tártaros, a fim de melhor poderem passar-se para o lado dos russos, logo que lhes proporcionasse a ocasião. O que já tinham visto relativamente à invasão e aos incêndios, roubos e assassinatos que lhes serviam de cortejo, haviam-nos revoltado tanto que suspiravam pelo momento de se afastarem daqueles lugares. Entretanto, Alcide Jolivet confessara ao seu colega que, antes de sair de Tomsk, desejava tirar uma vista da entrada triunfal de Feofar Khan, ainda que mais não fosse senão para satisfazer a curiosidade da sua prima. Harry Blount anuíra ao desejo do colega,
mas à noite deveriam ambos tomar pela estrada de Irkutsk, procurando, com auxílio de bons cavalos, antecipar-se algumas horas aos exploradores do Emir. Será que vai dar certo? Vamos descobrir. Harry Blount e Alcide Jolivet tinham-se, pois, confundido na multidão e o levam de maneira a que eles não pudessem escapar os pormenores da festa, pensando que sempre encontrariam ali assunto para algumas colunas de crônica. Prestavam, pois, toda a atenção à opulência de Felfarcan, ao luxo das odaliscas, à riqueza dos uniformes e toda essa pompa oriental, enfim, de cujos esplendores as cerimônias da Europa não podem sequer dar uma ideia. Voltaram, porém, a cara para o lado com desprezo quando apareceu Ivan Ogarev, esperando ambos com impaciência que a festa principiasse. Está me parecendo, meu caro Blonde, que chegamos cedo demais. Fizemos como os espectadores de boa fé que desejam aproveitar bem o seu dinheiro. Isso não passa de uma pequena peça de abrir espetáculo. Teria sido mais distinto vir só quando estivesse para começar a dança. Que dança? Perguntou Harry Blount. A dança de rigor, pois então. Mas espere, creio que vai subir o pano. Alcide Jolivet falava como um frequentador de teatro e, tirando o seu binóculo da caixa, preparou-se para examinar como entendedor as primeiras figuras da companhia de Felfar. Havia, porém, uma cerimônia penosa que devia preceder os festejos. De fato, o vencedor não podia julgar completo seu triunfo sem obrigar os vencidos a desfilar diante dele. Foi para esse fim que se trouxeram na sua presença algumas centenas de prisioneiros impelidos pelos chicotes dos guardas. Estes infelizes, antes de serem empilhados como seus companheiros nas prisões da cidade, deviam passar uma entrevista de frente da tenda do Emir. Entre eles figurava logo nas primeiras filas Miguel Strogoff. Em virtude das ordens de Ivan Ogarev, vinha particularmente guardado por um pelotão de soldados. A sua mãe e Nádia caminhavam também no mesmo grupo. A velha siberiana, sempre corajosa quando se tratava de si, trazia o rosto profundamente abatido, agora que via em perigo a existência do seu filho. Parece que adivinhava uma terrível calamidade. Não era sem motivo, pensava ela, que a obrigava a estar ali. Por isso a pobre mãe, estremecida de terror, Ivan Ogarev, ferido publicamente pelo knut que Miguel Strogoff arrancara das mãos do verdugo, não podia perdoar a afronta recebida. A sua vingança devia ser tremenda. Algum espantoso suplício desses que são vulgares entre os bárbaros da área central ameaçava de perto o correio do czar. Se Ivan Ogarev lhe tinha poupado a vida em Zabadiero, é porque bem sabia que o suplício maior o aguardava, reservando a justiça do Emir. De resto, nem o filho nem a mãe tinham podido acercar-se um do outro desde que o primeiro se dera a conhecer ao traidor. Cruel agravamento das suas penas, pois que seria um lenitivo para ambos se os deixassem passar juntos o primeiro instante daquele cativeiro. Marfa Strogoff teria querido pedir perdão ao seu filho de todo o mal que involuntariamente lhe causara. A desventura acusava-se de não ter sabido sufocar os seus sentimentos maternais. Se ela se tivesse traído em Omsk, naquele fatal encontro da estação de posta, o seu filho teria passado despercebidamente, evitando-se desta forma as desgraças que depois sobreviram. Mas aí não teria história. Ou pelo menos a história seria bem resumida. Do seu lado, Miguel Strogoff dizia consigo mesmo que, se a velha Marfa estava ali tão perto dele, é porque o infame Ivan Ogarev queria fazê-la assistir à morte do filho. Se é que ele não restava também algum horrendo suplício. Quanto a Nádia, a infeliz menina perguntava a si própria o que poderia fazer em benefício daqueles dois entes, a quem dedicava tanta afeição. Não atinava facilmente com um remédio para tão grande mal. Pressentia, porém, vagamente que lhe convinha não chamar sobre si as atenções,
procurando por todos os modos tornar-se nula e invisível. Talvez que assim pudesse roer as malhas que envolviam o leão. Se por acaso lhe proporcionasse algum meio de intervir, ela saberia aproveitá-lo, embora tivesse para isso de sacrificar a própria vida. Será que vai acontecer isso? Espero que não. Entretanto, a maior parte dos prisioneiros já tinha passado em frente do emir, e cada um deles era obrigado, quando passava, a prostrar-se com a fronte no chão, beijando a terra em sinal de humildade. Era a escravidão que começava pelo servilismo. Se alguém se mostrava mais nesse ato de humilhação, lá estava o chicote dos guardas para obrigá-lo a curvar-se. Alcides de Olivier e Harry Blount mostravam-se verdadeiramente indignados à vista de semelhante barbaridade. É uma covardia. É uma vileza o que se está a fazer aquela pobre gente. Vamos nos embora, propôs Alcides de Olivier. Espere, meu amigo, respondeu Harry Blount. Já agora devemos ver tudo. Ver tudo? Ah, exclamou de repente Alcides de Olivier, agarrando o braço de seu companheiro. O que é? Perguntou este. Ora, Blount, é ela. Ela quem? A irmã do nosso companheiro de viagem. Foi prisioneira também. Cumpre-nos salvá-la. Modere-se, meu amigo, volveu friamente Harry Blount. A nossa intervenção em favor daquela moça poderia ser-lhe mais fatal que proveitosa. Alcides de Olivier, prestes a precipitar-se, conteve-se, e Nádia, que, com o rosto meio velado pelos seus ambulantes cabelos, não vira os dois jornalistas, pôde passar desapercebidamente diante de Emir. Entretanto, depois de Nádia, seguia-se a vez de Marta Strogoff, e como a pobre velha não se curvasse tão depressa como era Mister, os guardas não hesitaram em empurrá-la brutalmente. Marfa Strogoff caiu. O seu filho fez um impetuoso movimento de fúria que os seus guardas a custo puderam reprimir. A velha Marfa levantou-se, porém, ia confundir-se com os outros presos quando em vão o Gref interveio, ordenando brutalmente. Essa mulher que fique. Nádia estava já, nesta altura, fora das vistas de Ivan Gref, que não repararam nela. Miguel Strogoff foi então conduzido perante o emir. Chegado, porém, defronte dele, deixou-se ficar de cabeça levantada, sem baixar sequer os olhos. Joelho em terra! Gritou Ivan Ogarev. Nunca! Respondeu Miguel Strogoff. 2 soldados quiseram obrigá-lo a dobrar-se, mas foram eles que rolaram no chão, repelidos pelos braços hercúleos. Ivan Ogarev avançou então para ele e disse-lhe com um riso satânico. Sabes que vai morrer? Sei, respondeu com altivez Miguel Strogoff. Mas sei também que a tua face de vilão guardará para sempre como prêmio da infâmia a marca indelével do Knut. Face a esta resposta que feria Ivan Ogarev no coração, um traidor tornou-se horrivelmente pálido. Que homem é esse? Perguntou Emir com um tom de voz que era tanto mais ameaçador quanto mais frio e tranquilo se mostrava. Um espião russo, informou Ivan Ogarev. Apresentado Miguel Strogoff como espião, Ivan Ogarev bem sabia que a sentença pronunciada contra ele seria implacável. Miguel Strogoff avançou trêmulo de raiva sobre o traidor. Os soldados detiveram-no. O emir fez então um gesto diante do qual todos se curvaram. Depois apontou para o sítio onde estava o Corão que eles foram logo buscar. Abriu o livro sagrado e sobre uma das páginas passou o dedo indicador. Era o acaso ou, segundo a superstição desses orientais, a própria divindade que ia decidir da sorte de Miguel Strogoff. Os povos da Ásia Central dão a esta prática o nome de falo. Logo que o sentido do versículo apontado pelo juiz é devidamente interpretado, aplica-se à vítima a sentença. O emir deixava o dedo apontado sobre a página do Corão. O chefe dos ulemás, aproximando-se do emir, leu em voz alta um versículo que terminava por essas palavras. E ele nunca mais tornará a ver as coisas deste mundo. Espião russo, disse Felfarcan, vieste para ver o que se passava no nosso acampamento. Vais ver satisfeito. Abre, pois, teus olhos, abre-os bem. E aqui termina o capítulo. Se você gostou, clique em curtir.
adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga pelo menos um inscrito para o canal. E coloque nos comentários aqui abaixo o que você acha que vai acontecer. Ok? Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e até logo!